E nós vamos conversar agora com o Cláudio Lotenberg, que é presidente da Coalização de Saúde e também do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, é um prazer estar com você. Doutor Cláudio, nós estamos conferindo agora com o Daniel Lian algumas condições, o encaminhamento pelo governo do estado de São Paulo dessa possível flexibilização do isolamento social. E ao mesmo tempo a gente percebe que muita gente já está antecipando essa flexibilização, a gente percebe mais movimento nas ruas, até quando a gente para em algum estacionamento, quem está trabalhando, serviço essencial. Então, há uma ansiedade da população pela volta ao trabalho. Como é que o senhor vê esse processo? Veja, eu acho que é natural, as pessoas estão em suas casas já praticamente um mês e meio, né? Então existe uma certa inquietude e o desejo que eu acho que é cristalino, né? De retomar suas atividades. Acho que tem dois princípios muito claros, né? Todos nós queremos preservar a vida e todos nós temos ciência da importância da atividade econômica para o país. Então, neste binômio, encontrar uma convergência, logicamente, que cria uma ansiedade, as pessoas querem voltar, né? O problema é que elas não têm uma consciência exata dos riscos que isso pode envolver. E eu acho que a gente tem que encontrar as melhores alternativas para fazer isso de forma bastante responsável, né? Baseado em dados, em evidência, em ciência, né? E tentar pactuar o interesse econômico legítimo com a preservação da vida. Doutor Cláudio, muita gente vê nesse achatamento da curva que São Paulo, o que o Brasil até conseguiu em algumas regiões em comparação com outros países, como uma sinalização de que pode haver essa flexibilização sem considerar muito que foi o isolamento que permitiu que a doença não avançasse com muita rapidez, criando situações dramáticas como vimos no exterior, embora ainda tenhamos aqui no Brasil situações dramáticas como de Manaus, né, do Amazonas, mas aí principalmente por uma carência do sistema de saúde, mas sempre há o risco de uma mudança de novo nessa curva se todo mundo relaxar no controle. Por isso que eu acho que precisa deixar muito claro, né? O isolamento, o lockdown, ele foi absolutamente fundamental. A gente tem que olhar o que está acontecendo aqui e acompanhar o que está acontecendo internacionalmente, né? Praticamente todos os países estão começando a retomada após 40, 60 dias, né? E todas as vezes a retomada tem sido condicionada às curvas essas que estão achatadas. Então, a gente pode, eu acho que está sendo feito dentro de um critério adequado. Evidentemente que o melhor seria que nós pudéssemos ter uma quantidade de testes mais bem estabelecidos, que a gente tivesse mais gente fazendo teste, a gente teria uma variável a mais para trabalhar. Eu acho que a gente tem, na verdade, um acesso importante à informação. Todo o Big Data, Denise, que é criado dentro das diferentes esferas de saúde, federal, estadual, municipal, isso está acessível, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e olhar com muito critério, porque a gente não pode correr o risco de ter que voltar atrás e aí numa segunda retomada, ou seja, desachata, ter um novo pico. Esse perigo também existe. Então eu acho que a gente tem que ser muito criterioso e fazer isso por fases, né? Abordando setorialmente, com definições exatas, realmente mensurando grupos de risco e populações mais vulneráveis economicamente, que aliás é como São Paulo está discutindo. Eu acho que é um plano bastante consistente. Agora, que pontos têm de ser considerados na definição aí desse retorno gradual e responsável? Veja, eu acho que o que está sendo considerado é, primeiro, né, curvas mais individualizadas que eu digo regionalizadas. Segundo, pontos de suporte de hospitais, quer dizer, você tem que acompanhar, porque, na verdade, o lockdown nada mais foi do que uma postergação de uma utilização simultânea de todos os recursos de medicina intensiva. Terceiro lugar, eu acho que, de novo, quer dizer, mensurar se aquela atividade econômica ela é relevante de verdade. Quer dizer, quem é mais vulnerável economicamente, quer dizer, a gente não dá para começar todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente tem que saber priorizar onde vai ser mais importante essa retomada sob a lógica econômico-financeira. E, de novo, quer dizer, mensurar, quer dizer, sistematicamente está acompanhando se naquela região ocorre um incremento novamente de casos, né? Da
do trabalho conjunto dessas variáveis é que vão surgir planos de a gente poder estabelecer saídas de isolamento. Isso vale para São Paulo, mas vale para o Brasil como um todo. Quando a gente vê determinadas capitais, acho que são 5 delas, Manaus, Fortaleza, o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, quer dizer, são situações bastante específicas, onde a gente está vendo que a gente tem, além de um número superior em relação à média e à mediana, são locais onde você pode saturar rapidamente a capacidade instalada. Então, se a gente não tiver planos individualizados, e logicamente articulados com o Poder Federativo, com o governo federal, mas individualizados na sua execução, a gente corre o risco de realmente ter aí bastante surpresa no sentido de ter retomada com casos que possam vir a saturar o sistema de atendimento. Agora, doutor Cláudio, a gente ainda vê números elevadíssimos de contágio e de mortes nos Estados Unidos, a Europa brigando para reduzir, para valer esses números, especialmente a Itália e a Espanha, e esses países acabaram, ainda que com atraso, implementando um isolamento muito mais radical do que nós tivemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil muita gente reclama, mas o isolamento foi parcial, na verdade, né? Nós tivemos vários ramos que continuaram operando, as pessoas podendo ir no supermercado, por exemplo, sem restrição. Na Europa podia entrar 2 pessoas de cada vez, tinha filas, ainda tem, e lá eles não conseguem achatar a curva para valer. O que pode ter acontecido aqui no Brasil? Olha, primeira coisa, né? Nós temos um fator importante que envolve os grupos de risco. E cada uma dessas sociedades tem perfis epidemiológicos diferentes, além de uma demografia diferente. São perfis etários, são doenças mais prevalentes e, portanto, uma comunidade não necessariamente deverá se comportar igual a outra. Tem um elemento que foi bastante debatido pela imprensa e pela comunidade científica, que é o fato de nós termos uma comunidade que é imunizada através do BCG. Então, isso parece trazer um reforço imunológico e dar condições diferentes daquela que nós observamos em outras sociedades. Temos que levar em consideração um outro aspecto, Denise, que é a capacidade de notificação. Quer dizer, nós estamos comunicando os casos que nós temos de uma maneira diferente dos outros. Primeiro, uma população muito maior, que foi testada também de uma forma diferente. Então, não necessariamente a mortalidade referida, ela faz sentido frente ao perfil populacional como um todo. Então, isso, de certa maneira, traz um entendimento diferente entre as diferentes sociedades, né? Acho que a gente também, é verdade, começamos um pouco depois, mas houve um trabalho bastante positivo por parte do Ministério da Saúde, né? Então, eu acho que essas respostas nem sempre são respostas comparáveis. A gente usa como referência, mas o perfil de comportamento e principalmente aquilo que a gente chama de efeito manada, quer dizer, como vai se dar a imunização natural destas sociedades, tem um perfil comportamental diferente. Então, só conhecendo cada realidade para a gente poder opinar. Inclusive, outros países já começam a detectar quem já tem anticorpos, não é? É uma outra etapa de testes também, de exames. Aqui no Brasil também se tenta fazer isso para que se possa separar uma parte da população que já estaria imune à contaminação, né? Tem um fator limitante que é muito claro, né? Os chamados testes de dosagem de anticorpo, né, são testes bastante específicos em relação ao Covid, mas eles são pouco sensíveis. Para você ter uma ideia, para um teste de sensibilidade ser razoável, ele tem que ter uma sensibilidade da ordem de 90%. Então, nós temos testes hoje no nosso meio que estão oscilando de 75% até 85% de sensibilidade. Quer dizer, muita chance de você ter falso negativo. Além disso, esse vírus parece que é um vírus que veio para valer. Por quê? Porque ele é muito pouco imunogênico. Então, no início da atividade, que é quando a pessoa está mais contaminante, ele dá muito falso negativo, ou seja, você não detecta anticorpos e o indivíduo está contaminado. Então são elementos que, quando a gente coloca em conjunto, mostra que não é simples a relação que a gente tem que ter no sentido de combater este vírus. Então é uma situação complexa, ela não é simples, e daí justamente a importância de a gente retomar, condicionado a curvas, fazer isso de forma regional, abordar de forma setorial e ter, por clareza, que a gente tem que ter principalmente um padrão comportamental
diferente por parte da sociedade. Uma informação importante de um trabalho que saiu ontem, né? Trabalho realizado na Ásia, uma amostra bastante significativa, que mostra que o fato de você utilizar máscara de forma adequada e máscaras de boa qualidade reduz o fator de transmissão de 3,5 para 1. Veja que interessante, quer dizer, máscara é fundamental. Então aqui tem que ser construído, inclusive, uma mudança de padrão comportamental dentro da sociedade que a gente está servindo. Iria facilitar bastante até essa flexibilização do isolamento, se as pessoas se comportassem da forma adequada, né? Daí isso depende de exemplos, né? Depende da gente ter uma clareza por parte da sociedade que tem que ser mantido o distanciamento social, as questões relacionadas à higiene, sanitização dos próprios ambientes, mecânica de comunicação. Eu acho que tanto com a sociedade, com os pacientes, e uma comunicação entre as esferas de governo, né? Que também é uma coisa que pesa, quer dizer, o discurso tem que ser uníssono, tem que ser único, né? E monitorar, para que a gente possa garantir que as ações sejam efetivas ao longo do tempo. E se a gente não fizer tudo isso, eu acho que a gente corre o risco de realmente se antecipar e, eventualmente, ter que se arrepender de ter saído das questões do isolamento. Bom, doutor Cláudio, para nós encerrarmos, já falamos aqui hoje no Jornal Jovem Pan da liberação parcial do uso da cloroquina pelos médicos. A recomendação é que nos casos suspeitos aí de coronavírus, só quando se descarta outros tipos de doença é que deve ser aplicado. Isso faz diferença em termos de procedimento médico nos atendimentos, nos hospitais? Veja, tem que ser muito claro isso, e eu acho que a gente tem tido uma situação bastante polêmica, até internacional, com críticas a coisas que eventualmente estão sendo divulgadas sem o devido crivo. Fazer pesquisa é uma coisa que exige metodologia. Porque se a gente soubesse as respostas, não se chamava pesquisa, né? Então, evidentemente que para a gente poder montar grupos de pesquisa, tem que ter grupos controles, tem que saber exatamente qual é a condição de uso. Então, o que foi liberado a cloroquina? Para algo que sempre foi liberado, que é assim chamado uso off-label, que é a utilização de um recurso terapêutico para um desenho fora daquele para o qual ele foi idealizado. Então a cloroquina ela foi idealizada para doenças reumatoides e para malária. Mas, no entendimento médico, caso o médico se sinta confortável, ele deve utilizar. Ou então, a segunda condição, que não é off-label, é o uso compassionado, ou seja, sem condições de desespero. Afinal, o paciente vai morrer, então vamos tentar de qualquer maneira alguma coisa no sentido de salvar. Fora a utilização com orientação médica, eu diria que é um equívoco muito grande. Em hospitais, vários médicos têm utilizado, eles de fato têm dito que eles têm uma impressão positiva a respeito do uso do medicamento, mas de novo, quer dizer, usar com orientação médica. Tem uma lógica para o funcionamento? Sim. A cloroquina ela altera o pH da célula e de certa maneira estabiliza a membrana do desmossomo. E com isso impede a replicação viral. Mas isso é um modelo teórico. O que a gente não consegue responder é se esses pacientes que estão nos hospitais estão sendo salvos pela cloroquina ou pelas condições de infraestrutura das unidades de terapia intensiva. Que o Brasil, graças a Deus, tem ótimas unidades de terapia intensiva. Oxalá funcione e a gente possa liberar isso, talvez dentro de menos restrição, como a gente vem adotando até agora. Perfeito, nós conversamos aqui com Cláudio Latenberg, que é presidente da Coalização de Saúde e também do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein. Doutor Cláudio, muito obrigada. Uma boa tarde. Denise, é um prazer sempre estar com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.